Boia Bochechê, dando continuidade às nossas lives semanais. O tema de hoje é as emoções em relação aos nossos dentes. Como é sempre dito, né? Nós temos que estar atento a tudo que nos traz equilíbrio, alinhamento, para que possamos ter uma vida mais no flow, aonde podemos conquistar tudo que está na nossa vida, no nosso caminho. E como a importância do sacerdote de alinhar, trazer informação para os seus adeptos, para os seus afiliados. Eu sou o Babalaô Paulo Pedro da Costa Vaz, sou o presidente do Instituto Faumã, que temos 6.000 afiliados e 3.000 ativos, onde nós temos também 65 babalaôs iniciados pelo Instituto. A nossa rama é da rama de Rafael Zamora, onde também nos focamos na parte científica e integral. Então somos babalaôs integrativos. Como não podemos deixar de falar, o corpo faz parte da nossa vida. Os dentes, assim como o seu braço, assim como a sua boca, o seu corpo em si, ele faz parte de você, ele faz parte do seu todo. E quando você perde seus dentes, quando você tem alguma inflamação, quando você tem alguma irritação e você precisa fazer canal ou outras coisas mais, é importante ter consciência de que tudo tem uma emoção contida aí, de forma da sua infância ou de forma ancestral. Trazemos da nossa ancestralidade esses padrões, né, e essas heranças que de certa forma está no nosso DNA, está na nossa célula e vai reverberar, trazendo para você esse contexto. Então sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam aproveitar o máximo dessa live, que poucas pessoas falam sobre esse tema e ninguém dá tanta importância que deveria ser dada por uma questão que traz muitas doenças, desequilíbrios, desalinhamento, e fala diretamente com você. Quando você tem os seus dentes danificados, separados, encavalados, existe um contexto que deve ser visto. A iniciação de Ifá, ela tem a sua importância. Por quê? Porque o Ifá, por mais que não entendam, ele tem um certo tempo, né? Ele é uma estrutura antiga e que teve essa preocupação em mostrar para a humanidade, para as pessoas, de forma terapêutica, a sua vivência, o seu alinhamento, e tudo está contido no Ifá. Só que foi também de dentro dele tirado algumas ferramentas, algumas formas de lidar com as emoções e com a ancestralidade e com também a terapia. Só que nele contém tudo isso e de forma milenar. Seja bem-vindo, Fred. De forma milenar está no nosso contexto. Eu digo que Orunmila, ele é um psicólogo, um terapeuta espiritual, porque ele integra, é o corpo, a mente e o espiritual. E nada melhor de trazer essa compreensão para todos, para que a gente possa perceber que dentro da religião propriamente dita, dentro de Ifá, nós temos toda a ferramenta que possamos nos ajudar para a nossa vida. O próprio orixá, para quem é da religião, ele traz esse contexto e as pessoas fazem o que tem que fazer, o santo, o assentamento, e não compreende isso. Você percebe que os orixás, eles têm um arquétipo. Esse arquétipo fala muito sobre a pessoa. E depois, a iniciação de Ifá com o seu Odu, que é um alinhamento do seu destino, vai saber de forma mais profunda como lidar com a sua vida, como lidar com a encarnação. E dentro do Odu tem os seus traumas, tem as suas doenças, que todos temos que compreender que vamos passar.
ao entrar em Ifá, você pode mudar esse ciclo. Por quê? Porque o Ifá, ele traz uma ferramenta fundamental que ajuda na transmutação. Quando você reconhece algo na sua vida, você pode trabalhar aquilo. E a iniciação de Ifá traz isso de forma direta. Através de uma iniciação, o consulente tem toda essa informação necessária para viver, para compreender o teu processo. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o conteúdo que também é muito importante. Nós temos 32 dentes, sendo superiores e inferiores. Do nosso lado direito nós temos 8 e no lado esquerdo 8. A parte de cima representa a paternidade, a parte de baixo representa a maternidade. Não temos como não fugir desse contexto. A nossa base, nossa herança direta vem do nosso pai e da nossa mãe, mesmo que neles também estejam integrado outras heranças, que é dos avós deles, dos pais deles, mas nós temos diretamente, de uma forma direta, todos os contextos, todas as heranças, padrões físicos, padrões emocionais, que estão reverberando e que estão dentro da nosso DNA. Eles nos mostram o nosso caminho e como vamos viver com essa questão. Quando você tem uns dentes perfeitos, é sinal que você traz uma ancestralidade em equilíbrio. Tá? É bom lembrar também, quando vocês estudarem ou aprenderem sobre esse tema, que as emoções, ela em equilíbrio, ela vai mudar o processo dentário de vocês, vai desinflamar o dente de vocês e vai evitar cáries, vai evitar irritação, mas não tira vocês de ter que frequentar um dentista. Ela não substitui. Nós estamos falando da questão da psicossomática dentro dos dentes, dentro do corpo em si, né? Dos dentes faz parte, né, do nosso corpo. Uma falta de um dente é um corpo mutilado. E as pessoas não percebem, as pessoas deixam para lá, vão vivendo, empurrando, perdendo a sua mastigação, perdendo, né, a fala de uma forma correta, porque os dentes, ele faz parte disso também. E ele tem todo um contexto físico, né, na pessoa. Então, dentro de Ifá, no Odo chamado Okanaturali, mostra que essa parte do corpo, ela tem tanta importância e explica que muitas doenças vêm a partir delas. Então, a importância de ter os dentes saudáveis, os dentes da boca, todos eles, ele vai te trazer para você como você vai ver isso através dessa palestra, dessa live. Eu vou dividir essa live em 2 etapas, tá? Se for e fazer muito sentido para vocês e a pessoal pedir que eu faça a segunda, eu vou trazer de forma mais profunda, porque não é um tema corrido, não é uma coisa que se fala o tempo todo, as pessoas não têm costume nem compreensão sobre esse tema e não entendem a importância. Então, numa segunda live, eu posso trazer de cada dente uma explicação mais profunda. Por hora, nós vamos falar, né, sobre os dentes de forma geral. Nós temos os incisivos, que são os dentes da frente. Nós temos o canino. Nós temos os molares, aqui atrás, os pré-molares, e nós temos o siso, né? Então veja bem, o incisivo temos o da frente e o lateral, esse e esse. Eles trazem na vida da pessoa uma forma muito forte de como ela vai olhar a vida, como ela vai se projetar para a vida. Muitas das vezes a pessoa ela tem vergonha, a pessoa não se sente bem, não se sente bonita, não se sente pertencida, né? E aí ela acaba inflamando esse dente
porque a emoção que ela carrega, ela somatiza na sua própria boca. Você não tem noção que eu já percebi, e achei isso muito interessante, que é uma coisa incomum a muitas pessoas. Muitas pessoas, quando sorri, você percebe que falta um molar. O primeiro molar, ou às vezes o segundo, mas o primeiro a pessoa dá para ver, quando dá aquele sorrisão assim, né? Tu conversa, aí dá que a pessoa dá aquela sorriso assim, bem aberta. Aí você vê a falta ou de um lado ou do outro. Às vezes tem pessoas que faltam os dois. Esse dente, ele é quase que impossível ficar na boca, porque todo mundo carrega uma emoção em comum. Então é importante cuidar das emoções, porque se elas não estiverem em equilíbrio, o dente ele não fica na boca, ele inflama, ele dá cárie, ele cai, né? Então a gente vai falar sobre os molares também, para que vocês possam perceber, mas uma coisa que eu percebi que é incomum é que todo mundo carrega essa dor. O molar, que é esse dente aqui, ele carrega o peso da família e da responsabilidade. E muitas vezes a pessoa também precisa tomar uma decisão na vida e não consegue. Aí o dente, ele cai, inflama, faz canal, o canal cai. Não adianta fazer canal, colocar prótese, implante, se você não curar suas emoções. É interessante como as pessoas não compreendem isso. E a falta do dente, ou aquele dente inflamado, cariado ou com canal, mostra que aquela pessoa, dentro desse contexto, não tem equilíbrio, não sabe lidar com isso. Entenderam? Compreenderam? Então é importante que vocês saibam, através dessa live, os dentes e suas emoções, para que possamos olhar para isso e poder buscar uma solução ou um tratamento, né? O tratamento, ele é através de uma iniciação, vai te mostrar as suas questões, as suas feridas, as suas dores. E aí, Orúmila, com a sua sabedoria, dizendo os orixás pertinentes na sua vida, que você precisa ouvir, alinhar, vai te explicar como curar essa dor. Se essa dor está na área afetiva, se essa dor está na área familiar, se essa dor está na área ancestral, se essa dor, essa ferida está na área paterna, materna, se está no seu trabalho, se você é frustrada com o seu trabalho, se você não conseguiu fazer o que você sonhava, se você não está com o homem da sua vida, se o seu pai não te criou, não te acolheu, não te abraçou, se a sua mãe te rejeitou, se a sua mãe te deu para alguém, se a sua avó que te criou, todo esse contexto emocional, existe um padrão. E os dentes, como faz parte do nosso corpo, ele mostra isso de uma forma fenomenal. Dá até para fazer uma consulta, a pessoa abrindo a boca, quando a pessoa compreende esse tema. Então, não é um curso, somente uma live. Mas quem quiser procurar estudar sobre isso, é muito importante, porque você vai acessar as suas dores emocionais. E aí, você vai buscar, de certa forma, ou uma iniciação para ver logo que é alinhamento do destino, e também de uma forma terapêutica, para que vocês possam tirar essas dores, essas feridas que contém dentro de vocês, e está ali atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal, afetivo e profissional. Então, como eu estava te falando, os incisivos são 2, na verdade são 4 em cima e 4 embaixo. Os de cima representam o pai, os de baixo representam a mãe. O pai, na nossa vida, ele tem uma importância muito grande numa representatividade. Força, buscar, pegar, conquistar. A mãe, acolher, abraçar. Então, tudo que você não consegue dentro dessas questões, o dente vai mostrar para você. Vocês já repararam quando uma pessoa tem o dente aberto, separado um do outro? Se você conhece uma pessoa assim, pode perguntar para ela como você vê seu pai e sua mãe. Eles não compreenderam como foi essa relação. Aquela relação que não segue um padrão. O pai trabalha muito, a mãe
também, não se encontram em casa, não se falam bastante, o tempo deles são escassos. Aquela criança cresce olhando para aquilo e não entendendo como seria uma relação de um homem e de uma mulher. Claro, quando amadurece e cresce, ela vai compreender esse contexto. Mas na formação dela, ela não entendendo, o dente, eles nascem separados, tem que botar aparelho para juntar. Mas se ele trabalhar também o emocional, o dente volta naturalmente. A mesma coisa os dentes encavalados e separados, na frente e trás. Ou seja, quando o dente também é pequenininho, já viu aquela pessoa que não tem dente, é pequenininha assim? Essa pessoa, ela não cresceu, ela está presa à sua infância. Gosta muito de brincar, de rir, ou seja, ela não evoluiu mentalmente. Pensa que evoluiu, mas o dente está dizendo para ela assim, olha, eu não cresci. Se esse dente pequenininho for embaixo, ela não conseguiu resolver os problemas dela com a mãe. E se o dente pequenininho for em cima, ela não conseguiu resolver os problemas com o pai dela. Precisa olhar para isso, porque é completamente disfuncional. Precisamos ter essa clareza. E o dente, como foi falado, né, ele precisa de cuidados. Se não cuidar, a inflamação entra na corrente sanguínea, para no coração e em outros órgãos e pode vir a óbito. Então o dente ele tem uma formação no contexto muito importante. Podemos estar atentos a isso. Agora nós vamos falar sobre o dente canino, né? O canino representa força, raiva e a pessoa ter perseverança. Aquela pessoa que tem uma perseverança, aquela pessoa que busca, aquela pessoa que tem foco, que sabe o que quer, ela tem uns caninos fortes. Porque o canino representa segurar a presa, segurar a carne, né? Eu seguro, é meu. Então essas pessoas que têm essa habilidade, ela tem bons caninos, canino forte, canino, né, firme. E quando esse canino inflama, ou quando esse canino ele está com cárie, é uma emoção que ele precisa olhar, porque ele não está sabendo buscar de forma necessária o que ele quer, né, de forma firme, né, está fazendo, mas não está com constância, não está com perseverança, não está com firmeza. E aí o que acontece? O canino ele cai, ele inflama, ele dói. O canino ele tem essa força emocional na vida da pessoa. Então devemos estar atentos quando vê alguém sem o canino ou com o canino inflamado, ela está mostrando isso de uma forma emocional. Precisa compreender, precisa trabalhar isso, precisa curar, para que não comece, como muitas pessoas, a cair todos os dentes, a inflamar todos os dentes, os canais caírem. Então, essa pessoa, ela tem várias emoções que precisa ser vista, que precisa ser curada. Depois nós temos o molar, o pré-molar e o molar. O pré-molar e o molar é onde faz a mastigação, onde você consegue, né, triturar a comida. Ele tem uma função emocional de resolver as coisas, de resolver a vida, de resolver as suas questões afetiva, financeira, familiar. Por isso que muitos não têm esse dente, porque olha a quantidade de questões que está dentro desse dente na vida da pessoa. Então quando a pessoa tem uma questão familiar e ela não consegue resolver, ela tem um problema no seu trabalho, ela tem um problema na sua vida, ela tem um problema com o seu filho. Ou seja, esse dente precisa de um cuidado emocional tão grande, que a pessoa ela tem alguma debilidade, e aí esse dente ele cai de imediato, ele inflama, ele tanto em cima como embaixo, tá? O pré-molar e o molar de cima, e o pré-molar e o molar de baixo tem a mesma função emocional. Tu repara que a maioria das pessoas tem canal, faz canal, tem obturação, tem inflamação, dor de dente, ai, meu dente não para de doer. Então, ô Lohan, meu afilhado, Cleiton,
Seja bem-vindo aí. Essa live aí, ela vai servir muito para você, meu filhado. Não porque você tem os dentes ruins, mas a questão emocional que os dentes mostram na nossa vida e que também possa nos alinhar. A pessoa que se cuida, né, ela tem que cuidar da boca, isso é primordial. A boca, como fala os dentes da frente, incisivo, demonstra sua imagem. E quando a pessoa tem uma imagem fraca, não se cuida, esse dente ele começa também a adoecer, a criar cárie, inflamar, etc, etc. Então vocês vejam a importância que os dentes têm na boca e que através dos estudos, através de uma iniciação, através de Ifá, procurar um babalaô integrativo que tenha conhecimento, ele vai trazer para vocês esse esclarecimento. Ah, padrinho, eu não tenho mais dente nenhum na boca, eu uso prótese ou dentadura. Se você não tem dente, coloque seus dentes, porque você não vai conseguir a cura nem o alinhamento da emoção que fez aquele dente sair, cair, inflamar ou fazer canal. Os dentes, sem ele ali, o cérebro não consegue acessar a necessidade que aquele dente mostra. Por exemplo, os molares. Eu vejo pessoas, milhares de pessoas que não têm os molares. Essa pessoa não sabe lidar com a família, essa pessoa não sabe lidar com os filhos, essa pessoa não sabe lidar com o seu trabalho, essa pessoa não sabe lidar. Porque lembra que eu falei que os molares têm a função de triturar o alimento? Tu bota uma comida na boca, você joga para os molares, mastiga. Ou seja, o que você não está conseguindo resolver? O que você não está conseguindo triturar? Buscar uma solução, um alinhamento, uma orientação, está ali travado, está ali preso, entendeu? E aí ele fatalmente, ele vai reverberar, somatizando ali, né, uma ruptura, uma cárie, uma inflamação. Então vejam bem a importância que os dentes têm e que possamos mudar esse contexto, né, a partir de agora. Os molares, ele tem uma função enorme. E quando a pessoa ela não enxerga a vida como tem que enxergar, quando ela não olha a vida como ela tem que olhar, como ela não consegue se posicionar através dos seus medos, frustrações, através da falta de percepção, de acolhimento, da falta do pai, da falta da mãe, né, da falta de uma estrutura, a religião, principalmente, o Ifá, ele tem ferramenta, ele tem material, documento, conhecimento para que possa, de certa forma, trazer uma cura para você. Mas se você já perdeu o dente, coloca-se uma prótese, coloca-se uma cirurgia, um canal, mas não deixe o seu dente sem ser preenchido. Não deixe o seu dente inflamado, não deixe a sua gengiva inflamada. Por quê? Porque ele está mostrando para você a falta de estrutura que você está tendo na sua vida, né, e no seu emocional. Tá bom? Essa live eu estou deixando ela no canal do YouTube, ela vai ser gravada, está sendo gravada e vai ficar lá gravada. E se fez sentido para você, compartilhe, mande para outras pessoas, porque na segunda live, se o pessoal pedir, eu vou numerar os dentes, eu vou falar a emoção, as dores e o que simboliza no relacionamento familiar, afetivo, financeiro de cada dente. Cada um dente eu vou falar de forma profunda. Hoje foi só para vocês compreenderem melhor como o dente é importante e o que ele representa, né? Os incisivos, o canino, os molares, os pré-molares na nossa vida. Tá bom? Fica atento aí, compartilhe, Iburu, Iboia e Boxexê.